Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Neste domingo, terceiro da Quaresma, o Evangelho que nos é proposto, João capítulo 2, versículos 13 a 25. Tomemos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Que significa cada gesto e palavra de Jesus naquele tempo e agora? Jesus, próximo à Páscoa dos judeus, ele subiu a Jerusalém e foi para o templo. Estamos aqui no capítulo 2, comecinho do Evangelho de João. O evangelista já faz questão de insistir que para Jesus frequentar o templo, subir para Jerusalém era uma rotina natural. Jesus tem um vínculo forte com o templo, como vemos no texto. Um vínculo tão forte que em nenhuma outra situação pediu de Jesus uma atitude tão fortemente marcada por traços, gestos, expressões, palavras, que chega a ser um texto que correu ao longo dos séculos risco de interpretações muito frágeis. Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, os animais destinados para o sacrifício, junto com os cambistas que estavam sentados. Sentados significa arrumados no seu lugar, uma rotina estabelecida, não era por acaso, não era um acidente fora da normalidade, era um normal. Gente sentado com bancas, mesa para cambiar moedas e vender animais. Jesus vê essa cena e antes de dizer qualquer coisa, ele manufatura um chicote de cordas. Expulsou todos do templo junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas, derrubou a mesa dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Já o profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 11, reivindicava dizendo que Israel desenvolvera um culto que disfarçava o pecado. Pensa na gravidade de uma formulação dessa. Um culto que disfarça o pecado. Um culto que serve para camuflar a realidade de pecado. Nós nunca imaginávamos que esse texto pudesse ser tão atual para os dias e para os tempos que nós vivemos hoje na igreja. Mas o perigo que temos de fazer interpretações limitadas. Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, o 2º volume, tem um capítulo específico acerca desta cena da purificação do templo. E ele desenvolve uma reflexão apresentando 3 interpretações, 2 fortemente desenvolvidas ao longo da igreja
e frágeis, que não correspondem à verdade do texto e à verdadeira interpretação que nós deveríamos nos ocupar. O que significa esse gesto de Jesus? Esta pergunta, ela causa na gente um desconforto. Primeiro porque faz a gente pensar na nossa igreja, na sua capela, na sua paróquia, na nossa catedral, na nossa igreja, onde quer que celebramos. Faz a gente pensar nas necessidades que temos hoje de uma purificação também do templo da igreja, mas deve nos remeter imediatamente a uma realidade que Cristo realizou. Transformou o meu corpo, o seu corpo, num templo, num santuário de Deus. E para a gente não fazer uma interpretação equivocada, precisamos considerar que hoje esse templo, onde Jesus entra e vê realidades que precisam ser expulsas e realidade que precisa ser purificada, é o meu corpo e o seu corpo. Antes que eu e você façamos um chicote e reivindiquemos o direito de resolver os problemas da igreja, da arquidiocese, da paróquia, cada um com seu chicote na mão. Olhar para o seu corpo e pensar e perguntar, Jesus entrando aqui, fazendo um chicote, que banca ele viraria? Que bichos ele expulsaria? Bento XVI diz que tem 3 linhas de interpretação. A primeira é aquela que entende esse gesto de Jesus como um rito comum, mas de mera conservação. Jesus é um reformador. Veja que o gesto dele não provocou fúria, a polícia e a guarda do templo não veio para hostilizá-lo ou prendê-lo. Não houve uma reação à altura da gravidade dos gestos dele. Jesus é interpretado por alguma corrente de pensamento teológico como um reformador. Uma outra corrente que Bento XVI chama de uma predominância enorme, que a partir de 1930 até 1960 desenvolveu uma grande sequência de estudos, pesquisas ideologicamente muito identificado com a corrente que interpreta esse gesto de Jesus como um gesto revolucionário sociopolítico. Jesus, inspirado num movimento chamado zelotas, ou zelotes, ou zelosos, essa linha de estudiosos desenvolveram o que a gente chama de teologias políticas ou teologias da revolução, muito identificado com as correntes marxistas, socialistas, de extrema esquerda, mas também de direita. Hoje, fortemente identificado com as duas polarizações de esquerda e de direita. Bento XVI responde: esse texto dá base para que o mundo de hoje queira resolver os problemas no campo da sociedade e da fé com arma e com violência. Essa intolerância, essa violência com que se comportam nas redes sociais, os grupos armados nos sites, nos blogs, nas associações, com nomes piedosos de devotos da Beatíssima Virgem Maria e de São José, inclusive. Esses grupos, mas destilados o tempo inteiro por um veneno e por uma fúria violenta contra o Santo Padre, o Papa Francisco, contra os bispos. Esse grupo tem base para resolver as coisas com tanta violência como a esquerda, há anos atrás, invadia as propriedades e queria resolver e instaurar um reino socialista com violência. Esse grupo de direita e o grupo de esquerda tem direito a resolver com violência? Responde Bento XVI. Os terríveis resultados de uma violência por motivos religiosos encontram-se de modo bem drástico diante dos olhos de todos nós. A violência não instaura o reino de Deus. O reino do humanismo, pelo contrário, a violência não instaura o reino do humanismo. A violência é um instrumento preferido pelo anticristo. Por mais motivada que possa ser, em chave religioso idealista, não ajuda ao humanismo, e sim ajuda à desumanidade.
Você olha para a igreja, para o Papa, para os bispos, para a sua paróquia e pensa que as coisas vão ser resolvidas com violência, todo mundo tendo o seu chicote, todo mundo pegando o seu celular e assistindo à missa e fazendo comentários violentos e agressivos e desrespeitosos contra o bispo, contra o Santo Padre o Papa, contra a igreja. Você acha que essa violência vai resolver? O Santo Padre o Papa Emérito Bento XVI diz: a violência não instaura o reino de Deus. A violência é um instrumento preferido pelo anticristo. Você quer continuar fazendo parte do grupo e do movimento do anticristo? Continue fomentando em você esses sentimentos violentos, esses pensamentos violentos, essas soluções para a igreja, essas soluções violentas. Continue estabelecendo em você e associações e grupos e blogs e sites e canais no YouTube para estimular as pessoas a serem violentas. Não! Jesus não usou de violência. A pergunta: o que trouxe Jesus então com esse gesto? Responde Bento: Jesus não trouxe a subversão violenta. Jesus não trouxe a matança em nome de Deus, porque a violência não correspondia ao seu modo de ser. O seu zelo pelo reino de Deus era completamente diverso. Jesus responde com a sua morte na cruz que a violência resolve quando ele, derramando o sangue dele, apaga em mim e em você os sentimentos e as forças impetuosas da violência. O ápice desse amor de Cristo é: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, também se eles existem dentro da sua igreja. Amai e rezai por eles. Jesus apresenta uma realidade muito maior que um reino socialista, comunista ou capitalista, de liberdade e de autonomia da individualidade, do indivíduo, do sujeito ou do Estado que faz o que quer. Jesus inaugura o reino de Deus. Todo mundo queria que ele restaurasse o reino de Israel e ele traz o reino de Deus. Todo mundo queria que ele reinaugurasse o reino de nosso pai Davi e ele inaugura o reino dos céus. O reino dos céus está próximo de vós. Todo mundo queria que ele sentasse no trono de Davi e ele sentou no trono nos céus à direita do divino Pai Eterno. Todo mundo esperava que ele restaurasse o reino de Israel para os judeus da aliança e ele instaura o reino dos céus e abre a porta da salvação a todos os povos, inclusive a 2 ladrões pregados na cruz ao lado dele. O que trouxe então Jesus? Trouxe o reino, trouxe Deus, trouxe a vida eterna, trouxe a salvação, trouxe a cura da violência que nos ocupa e nos mata e nos faz destruir uns aos outros e pensar em destruir também no ambiente da igreja. Bento XVI desabafa: é verdade que para muitos dizer que Jesus trouxe Deus seja pouco. E talvez para você seja pouco mesmo. Por isso é que a violência tem tanta força em nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações, inclusive usando o nome de Deus. Porque a gente acha que Jesus trazendo Deus e o seu reino e a sua salvação seja pouco. E nós queremos o reino nosso, o reino do nosso mando, do nosso umbigo, das nossas ideologias, de direita ou de esquerda, que é um reino lixo, tóxico, diante da grandeza da salvação que vem de Cristo. Abra-se a Jesus, permita que o chicote de Jesus purifique o templo do seu coração, da sua alma, do seu corpo, da sua mente e dê a você a reinauguração do santuário do Espírito e você volte a falar com o Pai Eterno no modo com que o Espírito geme em você. Abba, Pai. Tenha um domingo abençoado. Como templo do Espírito, tenha uma semana feliz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.